isso aí, família Conexão Três Pontas. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição. Não é segundou hoje não, mas é o término, o epílogo, o the end, o final da Semana do Advogado, 11 de agosto, Dia do Advogado, e a gente trouxe pautas importantíssimas. Começou na sexta-feira com o Dr. Leiner Marchetti. Depois, no dia 11, segunda-feira, tivemos aqui Dr. Maquivel Reis Nascimento. E hoje, para fechar a semana, essa trilogia, essa trinca especial de grandes entrevistados do direito, eu tenho o imenso prazer de ter comigo, dessa vez não para falar de futebol, Dr. Neander Oliveira. Antes de apresentá-lo e de ouvirmos o seu boa noite, deixa rapidinho eu mostrar para vocês quem é o nosso convidado especial de hoje. Advogado pós-graduado em Direito Processual e Práticas Processuais pela Faculdade Três Pontas, a FATEPS, graduado em Direito pela Faculdade Três Pontas, FATEPS, professor de Direito Constitucional, Administrativo, Tributário e Processual Civil, palestrante, foi assessor jurídico e procurador-geral do município de Três Pontas, 2013-2016. Coincidentemente, os mesmos anos em que eu era o assessor de imprensa na prefeitura, saiu um pouquinho antes. Diretor legislativo da Câmara Municipal de Três Corações, assessor jurídico da Procuradoria-Geral do município de Santana da Vargem. Aliás, prefeito Argemiro, aquele abraço. Precisamos agendar a sua vinda no Pod Café Podcast para falar sobre a charmosa, querida, vizinha cidade de Santana da Vargem e o seu trabalho também frente ao município. Assessor jurídico da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, FEPESMIG, mantenedora do Grupo Educacional Unis. Atualmente também leciona as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Tributário e Direito Processual Civil na Faculdade Cenecista de Varginha, a FACECA. Professor do curso Reforma Tributária e os Municípios e Implementação da Reforma Tributária Municipal da atual, da AMOC, CIMOC, é isso o nome? É isso. Atual Procurador-Geral do município de Santana da Vargem. Ufa! Agora sim, seja bem-vindo mais uma vez. Muitíssimo obrigado por receber o nosso convite hoje para falar muito sério. Seja bem-vindo, Neander. Doutor Neander. Boa noite, Roger. Satisfação estar aqui. Não é o Rock Go, né? Pra gente falar um pouquinho de futebol, mas vamos falar um pouco aí sobre direito constitucional, principalmente sobre a reforma tributária, que está aí. Muitas pessoas estão curiosas, né, para saber o que vem pela frente aí dessa reforma. Falar um pouco também, né, dos rumos da advocacia. Um prazer estar aqui, satisfação. Né? O convite do amigo a gente não recusa. Muitíssimo obrigado. E para você que já está ligado com a gente, vale a pena você aqui, em todas as câmeras, você que está em casa, você que está pela aldeia global, pela rede mundial de computadores, sintonizando o Conexão Três Pontas no nosso Facebook ao vivo. Lembrar que depois ele também vai lá para a página especial Podcafé _podcast no YouTube. Então, metralha aí o joinha, ativa o sininho para receber as notificações. E ainda, tá faltando só um tempinho para esse jornalista, mas ainda vou tirar os shorts, os recortes. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 9 entrevistas para poder tirar recorte, cara. São 3 meses praticamente de programa, 2 meses e pouquinho de programa, que eu preciso atualizar e farei isso porque os recortes são muito bacanas. E tá a fim de mandar mensagem? Pode ser direto aqui na descrição da live ou ainda, se você preferir, pode mandar no nosso WhatsApp 999754248. Antes da gente entrar nos meandros do direito para poder fechar com chave de ouro, parabenizando todos os advogados de Três Pontas do Brasil e do mundo, importantíssima função na luta pela preservação da justiça,
Neander, já era um projeto, uma vontade desde criança, ou na família também tem algum advogado, alguém que te influenciou para seguir essa área? Pensou em seguir outra coisa? Ô, Roger, por incrível que pareça, não, cara. Primeiro, não era algo que passava na minha cabeça na fase, né, de criança e adolescência. Você perguntar o que eu queria fazer quando era criança e adolescente, é o que às vezes a maioria dos moleques dessa idade queria jogar bola. Eu sempre gostei muito de música, né? Eu cresci nos anos 90. Se perguntasse se eu queria ser alguma coisa, advogado não era. Né? E na família também, eu não sei se hoje eu tenho algum parente, algum familiar próximo que seja formado em direito ou esteja advogando. Mas não, foi algo bem autoral mesmo ali nessa transição de adolescência para a fase adulta. Foi uma oportunidade também, porque nós tínhamos aqui, eu sou cria da cidade também, no curso de Direito, né, da FATEPS, né? Então tinha a oportunidade aqui no curso de Direito, e eu sempre fui muito mais ligado, pelo menos no colégio, às disciplinas de humanas. Principalmente história, geografia, português, sempre gostei muito de escrever, de ler. Então foi mais ou menos para esse lado. E era um momento ali de uma resposta também à expectativa da família da gente. Você deixando uma fase de adolescente para uma fase adulta, você tem que, às vezes parece cedo, mas você tem ali com 18 anos a buscar o rumo na vida. Agora, me direcionar a ser advogado e ser professor que hoje eu sou, isso veio durante o curso. Principalmente, coincidência ou não, muito inspirado pelos dois outros entrevistadores que você teve aqui essa semana, né? Os entrevistados. Isso, os entrevistados, né? Tanto o Mike, o McVell e o Lehner, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né? De ter sido estagiário deles, ter sido aluno deles. Então foram pessoas que me inspiraram a docência, a advocacia, e foram também as primeiras pessoas que me deram oportunidade na docência, né? Muitas vezes aqui na FATEPS, logo assim que eu meio que emendei também, né? Ensino médio com faculdade. Faculdade eu brinco que eu tô metade da minha vida fora da faculdade e a outra metade dentro dela, né? Eu comecei a fazer o curso de Direito com 18 anos, 5 anos o curso de Direito e mais 13 anos aí de advocacia e docência. E as pessoas que me deram essas primeiras oportunidades foram justamente os dois entrevistados da semana passada e dessa semana, que é o McVell e o Lehner, que são assim, eu não digo que são meus pais porque eles não têm idade para ser, mas são como se fosse os meus irmãos mais velhos, foram pessoas que têm uma gratidão eterna aí, que foram pessoas que me inspiraram e que direcionaram a minha carreira aí desde esse início de fase adulta, e até hoje a gente ainda consegue se relacionar tanto no direito quanto no dia a dia. São pessoas importantes e que fazem parte da minha vida aí. E uma curiosidade, antes da gente entrar, viu? Você que está acompanhando o programa imperdível, com muita informação útil, principalmente na questão, no que tange aí a reforma tributária, muitas dúvidas. Será que será benéfico, não será benéfico? Tirará alguns direitos? Ficará mais difícil a vida do trabalhador, a vida do brasileiro de uma forma geral? A gente vai saber disso em detalhes com o doutor Neander aqui. Deixa eu trocar a arte aqui do telaço, porque o nosso convidado também tem uma arte especial. Tem! E antes da gente entrar nos assuntos... Belinho penteadinha. Agora eu vou ter que fazer a ponte com o Rock Go. Tá tão engomadinho que nem parece palmeirense, mas a gente vai falar de vida pessoal lá no Cara a Cara. Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente tem o quadro Cara a Cara com o Dr. Neander. Dr. Neander, com relação à mesma pergunta que eu fiz pro Lehner e pro McVell, Dr. Lehner, Dr. McVell, se bem que isso, gente, é uma situação que a gente nunca sabe se deve usar o doutor ou não, porque eu já entrevistei dois advogados que eles me pediram em momentos separados para não usar o doutor. Um deles ainda me falou assim: eu não sei se você sabe, doutor é quem tem doutorado. Eu
falei, eu sei, só que, né, muita gente Mas tem uma gosta. resposta para isso, Roger. Eu não faço questão do título. E é engraçado que, assim, no dia a dia as pessoas não me chamam, mas quando eu tô jogando bola, a gente tá jogando bola, a pessoa vai me pedir, toca a bola, doutor. Aí fala o doutor. Aí fala. É quase que um apelido muito mais do que um pronome de tratamento. Mas no seu caso, há o doutorado, né? Não, eu não sou doutor em Você é direito. mestre. Eu tenho mestrado em educação. Perfeito. Mas o título de doutor, ele foi dado a todos os advogados, aliás, a todos os bacharéis em direito, e depois estendido aos advogados na época do Império ainda. Sim. Então é um título dado por decreto na época do Império aos advogados, por isso esse título. E óbvio que tem a titulação da escolaridade, da formação Sim, também, sim. que são as pessoas que fizeram um doutorado, sim. Responde para mim, responde para nós, para a gente poder tirar essa curiosidade. Primeiro, em linhas gerais, o Dr. Neander, além de advogado, como a gente leu o currículo, apesar da pouca idade, bastante recheado, professor universitário, e é uma coisa que eu tenho vontade de ser. Eu sou professor de legislação de trânsito. É muito bacana você ter uma sala de aula na mão para você dominar, para você incutir, passar conhecimento. Para onde caminha, hein, doutor Neander, o direito no Brasil? Duas perguntas em uma, como sempre. A principal preocupação de um professor de direito hoje é o nível de aprendizado, de interesse dos alunos nesse mundo mais tecnológico, porém muito mais mimizento do que em outras épocas. Ou é a ideologia, ou é a política sempre atrelada, esse ativismo judicial que, como os dois entrevistados disseram, que infelizmente está muito latente hoje em dia. Assim, eu vejo... Vou explicar primeiro o meu ponto de vista em relação ao direito de modo geral. Como constitucionalista que sou, não dá para a gente falar do direito sem olhar para a nossa Constituição. E o nosso momento constitucional, por incrível que pareça, a nossa Constituição, em outubro, ela faz 37 anos, mas do ponto de vista de maturação jurídica ainda é pouco tempo. Então nós vivemos um período anterior à Constituição, de um regime forte, e a nossa Constituição, com 37 anos, ela é ainda uma Constituição que precisa amadurecer em alguns aspectos. Tem a evolução do ponto de vista democrático, vários pontos na nossa Constituição cumprindo a função dela, que é dar direitos à população, limitar poderes do Estado e organizar o Estado. Ainda há muitas coisas na nossa Constituição para ela amadurecer. E esse movimento, que eu acho que é o ponto que você toca, né? Como que está o movimento hoje? Eu vejo o movimento constitucional como algo pendular, que em alguns momentos ele avança, em alguns momentos ele retroage. Quando eu falo avança em alguns aspectos que o momento constitucional anterior era justamente ao inverso. Se a gente for pensar na história das nossas constituições, nós tivemos constituições que eram antidemocráticas, depois democráticas, antidemocráticas e antidemocráticas. Por isso que a gente tem esse movimento pendular que eu digo, de avanço e retrocesso, de avanço e retrocesso. E geralmente, Roger, isso é histórico também, esses movimentos eles duram um período de 30 a 40 anos, que é o momento que a nossa Constituição está chegando agora. Então nós tivemos um período anterior de um regime duro, de um sistema constitucional não democrático. A gente passa a ter uma Constituição democrática a partir de 88, e esses valores, porque o constitucionalismo ele é um movimento histórico, cultural e político. E faz parte da sociedade. A sociedade muda. A forma como as pessoas demandam do Estado e as necessidades, elas mudam. E com ela vai mudar também o aspecto constitucional. Então, nós estamos vivendo um momento, principalmente, eu sou da idade da Constituição. Eu não vivi o momento constitucional anterior. Então, eu vivi os meus 36, quase 37 anos agora, sob uma democracia. E a gente tem visto movimentos indo um pouco, eu não diria do lado ao contrário, mas menos democráticos e menos liberais. E isso não é um movimento brasileiro, é um movimento mundial. A gente viu eleições em países em que
tem um aspecto jurídico um pouco diferente do momento que a gente viveu nesses 37 anos, aí eu vou falar do momento constitucional brasileiro, desse período anterior. E em relação à segunda pergunta, né, do ponto de vista de professor, como lidar com isso, principalmente em relação às tecnologias, o interesse do aluno, eu penso assim, Roger, eu me descobri como professor. Eu sempre, na minha adolescência, fase de infância e adolescência, eu fui sempre uma pessoa mais introspectiva, mais calada. Sempre tive opinião de muitas coisas, mas eu sempre fui uma pessoa meio introspectiva. E eu me descobri professor já ali no meio da faculdade e me preparei para isso, principalmente observando as pessoas. Eu tenho formação em educação, tenho formação em pedagogia do ensino superior e tal. O que eu vejo nesses 13 anos dentro da sala de aula, 13 anos dentro da universidade, que as coisas mudaram. E a gente, enquanto professor, professor universitário principalmente, a gente tem que se reinventar. No momento em que eu estou dando aula, eu tenho essa sensibilidade de olhar no rosto dos meus alunos e perceber se eles estão entendendo ou não. E a maior dificuldade hoje não é só na sala de aula, mas eu acho que é de modo geral, é a gente concentrar naquilo que a gente está fazendo. Porque hoje a gente tem um aparelho que nos ajuda muito em determinados aspectos, mas que em outros também pode atrapalhar, tirar a atenção. E enquanto professor, eu tenho tentado, a gente busca nessa sensibilidade que cada pessoa aprende de um jeito. Tem aquele aluno que vai aprender, que ele precisa te ouvir, ele precisa ouvir o que você está falando, ele precisa entender através daquilo que você fala. Tem aqueles alunos que eles precisam anotar. Eu brinco sempre assim, tem aqueles alunos, professor, o que o senhor disse mesmo? Repete essa palavra, deixa eu anotar. E eu brinco, tem alguns que, se eu estou dando aula, se eu espirro, o aluno anota o atinho ali que eu espirrei. E tem outros que eles não precisam nem tanto ouvir a gente, nem tanto anotar nada, porque o direito é autodidata, ele tem a capacidade de chegar em casa, ler sua doutrina, pesquisar ali nos livros e aprender o direito. Então, o meu desafio enquanto professor, um professor universitário de um curso de direito, o direito que é autodidata, digamos assim, é tentar chamar a atenção deles de alguma forma. Fazer com que ele esteja naquele momento presente olhando para o professor. Porque tudo aquilo que eu falo, ele não vai absorver 100%. A gente não consegue absorver 100%. E o meu papel ali enquanto professor é um de facilitador do entendimento. É trazer algo que é complexo, que vem da legislação de forma complexa, que vem das doutrinas de direito, seja qualquer das disciplinas, fazer aquilo que é complexo, simplificar para o aluno. Eu ser ali só mais um instrumento de aprendizado. Óbvio, eu não sei tudo. A única diferença, o que me diferencia, Neander professor, do aluno que está sentado naquela carteira ali, é que eu aprendi primeiro. Eu só fiz a faculdade primeiro. Eu não sei mais que nenhum aluno que eu tenho ali. E muito pelo contrário, o fato de eu dar aula me mantém vivo. Por exemplo, eu com 23 anos, eu estava dando aula para pessoas de 18, de 23 e tinha alunos de 50, 60 anos. Hoje eu estou com 36, eu continuo dando aula para os meninos de 18. Então a gente tem que adaptar a linguagem, a gente tem que adaptar a forma como a gente trata o aluno, Sim. Porque a sociedade mudou e a gente tem que acompanhar ela e fazer com que eu seja esse instrumento de aprendizado. Eu não sou o fim do aprendizado. Sim. O professor não é o fim de aprendizado, Sim. ele é só um instrumento de aprendizado. Eu acredito muito nisso e é isso que eu tento passar para os meus alunos nas aulas. Sócrates, só sei que nada sei, é o que eu disse lá quando me outorgaram no Grupo Unis. Eu fiquei muito feliz com o Prêmio Honra ao Mérito de Melhor Jornalismo. Ganhei a pós-graduação em Marketing. Muito bacana. A gente nunca sabe o suficiente. Mas eu estou curioso ainda, Dr. Neander, com relação a esses anos todos dando aula, mudou, olhando de cima, não de cima de um nível de superioridade, de maior conhecimento. Olhando de fora. Mas olhando de cima de quem está em pé, os alunos sentados, tendo todos ali no campo de visão, ali à frente.
Mudou muito o perfil na última década e mudou não só o perfil físico, etário, mas também mudou o perfil de interesse para melhor ou para pior. Sim, ô Roger, eu vou fazer uma história de quando eu estudei, depois quando eu comecei a dar aula e o momento que a gente está hoje. Quando eu comecei a fazer faculdade, a maioria dos colegas estavam, a maioria naquele momento estava para se formar, serem advogados e tentar ganhar vida enquanto advogados. Quando eu começo a dar aula, já tem uma leva de pessoas que têm a ideia de fazer concurso público. As pessoas direcionando a fazer concursos públicos. Hoje tem um pouco de cada coisa. Tem aqueles que não querem advogar de forma alguma, porque o mercado está saturado, tem muitas pessoas. Tem aqueles que estão pensando em realmente serem concurseiros, passar no concurso público, ter uma estabilidade. E ainda, por incrível que pareça, que tem aqueles que ainda não sabem o que querem. O que é normal também. Principalmente quem acaba saindo do ensino médio, aí você imagina, dificilmente eu imagino que as pessoas dificilmente com 18 anos têm certeza de Sim, escolher a sua profissão que você vai levar ela para o resto da sua vida. Então perfeito. ainda tem ainda as pessoas que faltam direcionamento e é papel também do professor, Roger, eu acredito muito nisso, inspirar pessoas, colocar uma semente, plantar uma semente em cada uma das pessoas para que elas tenham vontade de fazer algo, ser algo para alguém, ser algo para a sociedade, criar algo para alguém, algo de bom. Então, o professor é a inspiração para que essas pessoas se desenvolvam, seja na carreira pública, nos concursos públicos, seja advogando e seja utilizando o direito é, para outra profissão também, porque o direito ele acaba sendo muito amplo para várias situações da nossa vida do dia a dia aí. Ah, ainda, para fechar esse assunto mais amplo, mais complexo, mais global, perguntei para os outros dois entrevistados nessa Semana do Direito se o caminho que o direito está tomando é um caminho que preocupa ou é um caminho que contagia. É, e em comparação com os advogados em nível de mundo, se a gente está muito bem servido. Primeiro que eu fui surpreendido que o Brasil é o campeão de número de advogados, é o país que mais tem advogados no planeta. Porque tem muito curso de direito. Falaram exatamente isso, que deveria ter, se eu não me engano, 10 cursos de direito aqui, não sei, não lembro mais, em um raio de distância nosso aqui, e que tem 30 e pouco, se eu não me engano. Sim. Então, a advocacia brasileira, ela não perde para nenhuma de outros países, não. É o meu ponto de vista. Nós temos vários juristas aqui. Você entrevistou dois que são fenômenos na semana passada, início dessa semana. É, mas, por outro lado, são perfis, né? Hoje a gente também tem migrado para uma advocacia que é a advocacia do Instagram, da internet, que nem sempre o advogado que está ali aparecendo e trazendo clientes para aquela página é ele que coloca a mão na massa. Então, às vezes, ele está levando para um grupo maior de advogados e aquele grupo maior de advogados é que está colocando a mão na massa com várias pessoas trabalhando para ele. Ainda mais hoje com a facilidade das inteligências artificiais, que em segundos você consegue elaborar uma peça processual. Então, é um outro momento da advocacia também com as novas tecnologias que têm surgido. Se há 12 anos eu trabalhava com um processo físico, hoje eu não tenho processo físico mais. O momento da pandemia também acelerou a advocacia tecnológica, vamos dizer assim. Então, eu acho que assim, do ponto de vista geral, global, os advogados brasileiros não perdem para outros. O que falta, às vezes, é a evolução do nosso direito acompanhar a evolução do direito de outros países. Eu estou acabando de dizer para você aqui que a nossa Constituição ela tem apenas 37 anos. É a sétima Constituição nossa. Outros países, Estados Unidos, uma Constituição até hoje. Porque também o processo de formação do Estado americano é diferente, se a gente for dar exemplo também de um país específico. Mas, assim, e tem os perfis. Eu, eu, como advogado, eu falava isso hoje lá na prefeitura com os colegas. É, é,
eu penso, o advogado ele é uma pessoa resolvedora de problemas. Você tem um problema, eu vou tentar resolver para você da melhor maneira possível, no melhor tempo possível, para que seja menos custoso para você, do ponto de vista mental, do ponto de vista financeiro. Eu tento buscar a melhor solução para o meu cliente. Essa é a minha visão da advocacia. Mas nós ainda temos o que citar ele, o finado Dr. Gilmar. Lembra do Dr. Gilmarzinho? Sim. Gilmarzinho gostava e falava sempre assim: eu gosto da advocacia de combate. Ainda tem um pouco dessa advocacia de combate, que o advogado está muito, às vezes, e não estou criticando os advogados todos, mas tem aqueles que entram com ações para ganhar ou perder. Eu penso de uma outra maneira. Quando eu assumo um caso, eu busco resolver da melhor maneira. É o meu perfil, mas tem aqueles ainda que gostam de perder e ganhar processo. Ainda é uma transição, é um momento de transição ainda. Duas curiosidades. Gente, o programa tá bom demais. O papo já esquentou, já tem pergunta, já tem mensagem. Daqui a pouco eu ainda preciso falar dos nossos apoiadores. Tem muito assunto pra gente destrinchar no programa de hoje. Mas, Dr. Neander fez duas citações que já me geraram duas perguntas. A primeira, para uma resposta mais breve. Por que Dr. Leiner e Dr. Maquivel são fenômenos? Cara, assim, são dois mestres em direito. O Maquivel, um processualista de direito civil, que eu desconheço alguém que conheça mais o Código de Processo Civil do que ele. E o Leiner é referência no direito administrativo. Né? O Leiner, a experiência de docência também de quase 20 anos, o Maquivel quase 20 anos também. Então, por isso, fora, Roger, é aquilo que eu estou dizendo, né? Não adianta nada você ser professor e não passar adiante. Quantas pessoas esses dois inspiraram? Tem uma passagem muito importante da gente na instituição que eu lecionava lá em Três Corações, que estava nós três numa banca de TCC, e eu presidia a banca porque o aluno que estava apresentando o trabalho era o meu orientando. E a primeira coisa que eu falei quando eu abri a banca foi que a gente só estava naquela sala apresentando aquele trabalho para falar daquele assunto por conta dos dois, porque foram as duas pessoas com quem eu trabalhei quase os 5 anos do curso de Direito. Eu diria que 2 anos com um e 1 ano e meio com o outro, que abriu minha cabeça para um monte de coisa e me inspirou a estar ali. E o meu orientando, que naquele momento estava apresentando a banca, eu disse isso para ele. A gente só está aqui hoje porque esses dois aqui me deram a oportunidade de um dia trabalhar em determinados lugares, conhecer determinadas pessoas e fazer determinados trabalhos que me trouxeram aqui hoje, tanto na advocacia quanto na docência. E a outra pergunta, Dr. Neander citou a Constituição, jovem Constituição, 37 anos. Cara, quando fala, engraçado isso, né? Jornalista tem uma memória ligada à reportagem, flashes de cada ano, de cada acontecimento. Que é história, né? Jornalista conta história. Sim. E o movimento constitucional é um movimento histórico. Exato, é um historiador. Quando fala em Constituição, eu lembro do helicóptero do Ulisses Guimarães caindo, sumindo, não lembro se em Paraty ou em Ilhabela, um dos dois, no Rio de Janeiro, e nunca encontraram Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães que presidiu justamente a sessão na Câmara que aprovou o texto da Constituição, aprovou o texto da nova Constituição em 1988. Dr. Neander, apesar de nova, 37 anos apenas, por que a maioria das pessoas, principalmente leigas em direito, afirmam, questionam, acreditam que a maioria das nossas leis no Brasil estejam defasadas, arcaicas, ultrapassadas, inoperantes e injustas, quando a questão é isonomia, ou seja, olhar a todos como a imagem, né, da deusa grega Temis, que é justamente de ter a venda nos olhos ali
Tem gente que acha que aquela venda é um sarro, a justiça é cega, tá de venda nos olhos, não tá enxergando nada. É o contrário, é para não haver privilégio, é para que haja distinção, né, em relação a cada caso. Vou tentar explicar de duas formas. Primeiro, do ponto de vista constitucional, a nossa Constituição é a nossa lei maior. A principal função dela, eu divido em um tripé, que é dar direitos ao cidadão, limitar poderes do Estado e organizar o Estado. E ela trata, Roger, ela é um documento muito bem organizado, que ela trata da nossa vida como um todo. E nesses 37 anos de sua existência, ela foi já emendada muitas vezes, já foi reformada várias vezes. E aí, Não perco o raciocínio. Isso significa que foi mal feita? Não, pelo contrário. Pelo contrário, o fato dela ter. Ela é um documento muito bem feita. A dificuldade que eu tenho de entender é que ela também é um tipo de Constituição, na classificação das Constituições, que a gente chama de Constituição prolixa, que é uma Constituição grande. Ela trata de muitos assuntos ali, e por esta razão, muitas vezes, quando eu tenho que necessariamente mudar um assunto, eu tenho que primeiro mudar o texto da Constituição. Do meu ponto de vista, vários dos assuntos que a nossa Constituição trata, ela está aqui no topo dessa pirâmide normativa. Alguns dos assuntos tratados na Constituição, poderiam ser tratados, esses assuntos, por leis complementares, que na hierarquia das normas não é tão rígida a forma de alterar quanto é da Constituição e nem tão simples a alteração quanto é o de uma lei ordinária. A lei complementar exige um quórum diferente de aprovação, porque lei, na concepção geral, lei é a vontade do povo, manifestada através dos nossos representantes no Legislativo e no Executivo. O Executivo também tem algumas iniciativas legislativas. Então, quando a Constituição trata, por exemplo, do direito à vida, mas ela também vai tratar dos indígenas, do desporto, então alguns desses assuntos eles poderiam ser tratados numa esfera legislativa abaixo da Constituição. E aí quando você fala existem muitas leis, e aí eu falo da teoria do fato, valor, norma. E aí você vai me entender porque a imprensa também tem um papel importante nisso, o jornalista tem um papel importante nisso. Sempre ocorre um fato, existe uma valorização social e logo em seguida vem uma resposta normativa a isso. Quer ver vários exemplos? Lei Maria da Penha. Você tem a Lei de Crimes Hediondos, de iniciativa, inclusive, popular. Vocês vão lembrar, quem é mais velho um pouco aí, vai lembrar do caso da Daniela Pérez, filho da Glória Pérez. É aquele crime... 1992. Isso, é a partir da ocorrência daquele crime que se tem a Lei de Crimes Hediondos. Essa semana na faculdade, inclusive, eu dei um exemplo para os alunos lá. Você, Roger, os nossos ouvintes aí do Conexão vão lembrar das enchentes no Rio Grande do Sul. Sim. No ano passado. Vocês vão lembrar também que muitas pessoas foram levadas a abrigos e não foi só um caso, foram alguns casos de abuso sexual das pessoas que estavam no abrigo. No dia seguinte, Roger, tinha deputado propondo projeto de lei para aumentar a pena dos crimes de abuso de pessoas que estão em alojamentos. Então, aí do meu ponto de vista, um ponto de vista crítico, eu acho que as pessoas precisam de proteção, as pessoas vulneráveis precisam ainda mais de proteção, mas o crime já está previsto no Código Penal. A pena está prevista. Eu não domino o direito penal, mas está vendo que ocorre um fato, existe uma valorização social, muitas vezes aí no que te toca, muitas vezes levado até pela imprensa. Pela comoção nacional, muitas vezes. E aí o Estado como um todo, precisa de dar uma resposta à população a isso. Sim. Que foi o que aconteceu no caso que o Dr. Neander citou da Daniela Pérez. Se não fosse a novelista, a escritora Glória Pérez, ter literalmente com calhamaços de papéis, de provas e de, enfim... ido várias vezes no Senado, várias vezes no Congresso. Ela ia nas portas de show e apresentação de teatro, pegar a assinatura das pessoas,
Porque para um projeto de lei de iniciativa popular, ele tem um percentual Número da mínimo. população dentro do estado e daqueles Sim. estados no âmbito nacional para que seja aprovada a lei. E ela, de porta em porta, indo em show, indo em peça de teatro, Sim. ela colheu as assinaturas necessárias, porque se ela não colhesse as assinaturas necessárias naquela sessão legislativa, Para fazer um abaixo-assinado. ela não conseguiria que a lei fosse para a votação pelo Perfeito. Congresso E Nacional. não só isso, ela também foi várias vezes quase que como uma investigadora particular atrás de pessoas ali que estavam envolvidas direta ou indiretamente no crime hediondo cometido pelo Guilherme de Pádua e pela Paula Tomás. E eu fiquei muito surpreso do Dr. Neander ter dito que deu aula para ele em Belo Horizonte. Não. Eu dei aula? Eu falei, Neander? Leiner, o O Leiner. Dr. Leiner. Dr. Leiner deu aula para ele, ou foi o Maquivel? Agora eu já não sei. Depois eu vou pesquisar. Do assassino? É, Então, o ele Guilherme de Pádua. ele é... Depois virou pastor e já não está mais entre nós. Sim, ele é natural de Belo Horizonte, então depois dele ter cumprido pena, ele retorna o período que ele teve cumprido de pena lá e voltou para Belo Horizonte. Assim como Eu acho que foi o Leiner, viu? Porque o Leiner deu aula por muito tempo em Belo Horizonte. Ah, então. Então foi o Dr. Leiner Marchetti que deu aula para o Guilherme de Pádua. Se eu tivesse tido oportunidade, não que eu seja mais corajoso, mais homem que ninguém, não, mas o meu pavio é mais curto, não serviria, não. Igual o dia que o Bruno Goleiro. foi no shopping em Varginha, quando ele jogava no Boa. Encontrei várias vezes lá. E apareceu várias vezes agora, essa semana, reportagens de pais e mães num campeonato amador. Você viu essa imagem, doutor Leiner? Não. Você tá me chamando de Leiner, hein? Tô confundindo tudo. Eu vou te chamar de Silvano Alves, hein? Doutor Neander, você viu a imagem do goleiro Bruno sendo tietado por pais e mães que pediam para ele fazer foto com as crianças? Não vi isso não, mas... Meu Deus, que inversão de valores. E por falar em inversão de valores, inversão de nomes, que eu tô o rei para fazer isso, hoje eu não vou errar, não é José Augusto, é Joey Augusto. Ah, já sei quem é o Joey. Perguntando não, afirmando, excelente professor, diga-se de passagem. É o Jones. O Jones foi meu aluno na Unicor, lá em Três Corações. Um abraço, viu, Jones? Saudades. Outra mensagem bacana, agora uma pergunta. Júlia de Chine, boa noite, pessoal. Sou estudante de Direito e estou cursando o 8º período. Neander, o que o senhor pensa sobre fazer a disciplina de Direito Tributário na segunda fase da OAB? Boa pergunta. Eu digo assim, a princípio, o estudante de Direito, ele tem deixa eu só explicar a questão até da OAB para o pessoal entender, né? O exame da OAB, ele consiste em 2 fases. A primeira fase, você tem ali todas as disciplinas que você estuda durante o curso, 80 questões. Dessas 80 questões, você tem que acertar 50% delas, ou seja, 40%, para que você vá para uma segunda fase, para a realização de uma prova prático-profissional. E você tem a possibilidade, nessa segunda fase, escolher uma disciplina que você queira fazer a prova prático-profissional, que vai do direito constitucional, administrativo, tributário, empresarial, penal, trabalhista. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma aqui. Eu não lembro se eu estou esquecendo de alguma. E eu costumo dizer o seguinte, eu acho que, a princípio, o estudante de direito que tem a intenção de ser aprovado na segunda fase, ele tem que fazer aquilo primeiro que ele gosta. Porque imagina você estudar para uma segunda fase da OAB, uma disciplina que você não tem tanta aptidão, que você não gosta, você não tem facilidade de compreender as coisas, eu acho que fica mais difícil. Mas o direito tributário, aí eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, que é a disciplina que eu leciono, se tem uma facilidade maior no direito tributário, porque o direito material tributário, ele é pequeno. O direito material tributário, ele é previsto primeiro na Constituição Federal, do artigo 145 até o 162. Nós temos também o Código Tributário, que ele tem 208, 213 artigos, alguns ali já foram derrogados pela Constituição,
né, que facilitam o estudo. E, além disso, as peças processuais que caem na OAB na segunda fase de tributário são petições iniciais, na sua maioria, e petições cíveis. E existe um número finito de peças. Você tem ali ação anulatória, declaratória, embargos à execução fiscal, repetição de indébito, consignação em pagamento, mandado de segurança e a exceção de pré-executividade. Em alguns casos, e como aconteceu no último exame da OAB, caiu uma apelação, cuja tese de resposta era de uma ação anulatória. E é muito. Na OAB, em tributário, você é advogado do contribuinte, do cidadão que está tendo uma cobrança injusta de um tributo. E existem teses também infinitas sobre esse assunto. Que a nossa Constituição ela tem um capítulo destinado às limitações constitucionais ao poder de tributar, que são ali direitos dados ao cidadão contribuinte, que ele vai estar salvo da cobrança tributária. E são justamente essas teses que eu vou utilizar na defesa do meu cliente na peça da OAB, na segunda fase. Então, eu já tive alunos que gostavam de penal, gostavam de direito do trabalho, mas que no último ano de faculdade, no penúltimo semestre e no último semestre de faculdade, com as aulas de direito tributário, eles optaram fazer o tributário justamente por conta desse argumento que eu usei aqui. E uma das coisas que me dá mais satisfação, Roger, são justamente esses alunos que depois que passam me mandam mensagem e falam: Nando, eu fiz tributário porque você me indicou. Eu fiz tributário na segunda fase porque você me falou e deu certo. Estou muito feliz de ter passado, te agradeço demais. Então, respondendo a Júlia, obrigado, viu, Júlio, pela sua pergunta aí. Você que está no 8º período, ainda dá tempo, quem sabe, optar para o direito tributário. Eu não sei qual instituição que ela estuda, mas geralmente o tributário está no 8º, 9º período da faculdade, que é o momento ali de se decidir o que você vai fazer em OAB em segunda fase. Então, o tributário é sim uma boa saída para se passar na OAB em segunda fase. Gente, o programa tá bacana, tá bom demais. Antes de continuarmos e de entrarmos agora de cabeça na questão do direito tributário, deixa eu lembrar dos nossos parceiros, daqueles que são fundamentais para que o nosso programa, o nosso podcast, bem como o Conexão Rock Go, aliás, próximo sábado, horário novo, 11 horas da manhã, já comece a mudar aí o seu ritmo, a sua forma de acompanhar o programa. Agora é antes do almoço e não depois do almoço, com Neander palmeirense, com Lima flamenguista, sempre certo, defendendo o Flamengo até debaixo d'água, com LG Mendonça, o cruzeirense, com o Lúcio Mesquita, São Paulino, e com esse que vos fala, corintiano. Guardem a carteira. Gente, deixa eu falar de Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, o nosso médico cardiologista, também falar de Galvão Restaurante, sempre o melhor almoço, tanto para você comer lá no restaurante, quanto delivery, as melhores opções, churrasco, muito bom, vale a pena você conhecer Galvão Restaurante. Road 69, o nosso motoclube, olha, dia 13 de setembro vai rolar o primeiro Colonial Moto Rock no restaurante lanchonete Colonial é de Casa, indo para Santana da Vargem, ali perto de onde tinha a madeireira. Vai rolar no dia 13 de setembro, a partir das 2 da tarde, com o grande show com do Botrel, depois música mecânica, e aí vem o grande show da noite, Cabruchos, e depois mais um pouco de música mecânica, Chopp Brahma, churrasquinho, e olha, tem área de camping, a galera que vai pegar a estrada, tá a fim de mamar, tá a fim de beber um pouquinho além da conta, não vai cometer a infração e o crime de trânsito, né, instrutor Roger Campos, de pegar a estrada tendo ingerido álcool. Não, tem área de camping pra galera dormir, e no domingo tem aquele super cafezão. Tudo com a parceria do Road 69, Combatentes, Chacais, Endiabrados e o Moto Grupo Chapelão. Reniarte Estamparia, tudo em confecção para o seu uniforme escolar, seu uniforme empresarial, para o seu time, assim como o Dr. Neander, que joga bola ali no Amadorzão,
tem tudo. Uniforme é sempre com Reniart Estamparia. Tibio Barbershop também vale muito a pena para alinhar, ó, cabelo alinhado, barba alinhada, sempre a melhor equipe com Thiago sempre no comando. Vale a pena Tibio Barbershop. Cabelo e barba masculino, corte masculino e também barba é com Tibio Barbershop. TV Conecta, a internet do Conexão e dos podcasts é ConectaNet. A TV Conecta, o seu canal de streaming para você ficar sempre por dentro das melhores programações, dos melhores canais e fugir daqueles canais ideologicamente comprometidos. Deixa eu falar também de Gestão AgroSoluções, gestão, consultoria em gestão de fazendas. Gustavo Miari é sempre um nome certo. Olha, muitas fazendas aí sendo administradas, geridas pelo Gustavo, por sua equipe, e os resultados são excepcionais. Marquete Pereira e Tardioli, advogados associados. Um abraço, doutor Leiner. Deixa eu falar também de quem está com a gente, que é a Cantina Mineira Restaurante, o restaurante da Denise. Uma grande opção também para você almoçar no centro de Três Pontas. Doutora Carla Bernardi, doutor Gabriel Fernandes Silva, são nefrologistas, cuidaram da minha mãe, cuidam de muitas pessoas e realmente é necessário que a gente tenha um cuidado muito grande com a nossa saúde renal. Faça um check-up, agende o seu horário, agende a sua consulta, 3661-3261. E doutora Daniela Carvalho, endocrinologista, cuidando da longevidade mais saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa e andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais e terapias injetáveis, aqueles famosos, modernos, concorridos tratamentos das canetas emagrecedoras, tudo com know-how, com assinatura, com a credibilidade de quem entende muito, que é a doutora Daniela Carvalho. De volta para a gente continuar esse papo com o doutor Neander Oliveira, advogado, professor, especialista em direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, direito processual, trazendo para a gente agora a resposta de duas questões, ainda dentro do que a gente estava falando. O que muda com a reforma tributária? A reforma tributária, de fato, ela será tão benéfica quanto se alardeia? Será mais simples? A anterior, muito complexa e muitas vezes ineficiente? É por isso que se fala tanto na necessidade urgente da reforma? Bom, Roger, um dos princípios que a reforma tributária trouxe é justamente o princípio da simplicidade. Você tocou num ponto que a reforma trouxe agora, o chamado princípio da simplicidade. Bom, falando um contexto geral da reforma, primeiro, assim, ela foi realizada em duas etapas, né? Assim como a gente estava conversando até antes de começar o programa, a nossa Constituição ela traz tudo regulamentado nela, e não seria diferente com o direito tributário. Então, existe um capítulo específico na Constituição que trata das normas do direito tributário, principalmente as limitações constitucionais ao poder tributário, as imunidades, os princípios constitucionais tributários e também a competência tributária. E a competência tributária é a distribuição constitucional do poder de tributar, porque a administração pública, para ela cumprir com as finalidades dela, principalmente que é a prestação de serviço público, ela depende de dinheiro. E esse dinheiro em que a administração se utiliza para prestar serviço, considerando que nós vivemos um mundo capitalista, ele é oriundo de determinada parcela do nosso patrimônio, que são os tributos. E esse poder constitucional de tributar, ele é dividido entre os entes federados, entre a União, entre os Estados-membros do Distrito Federal e os municípios. Porque você vai concordar comigo que os municípios têm suas tarefas em âmbito local, têm a prestação de serviço local. O Estado, em âmbito regional,
assim como no Distrito Federal, e a União no âmbito nacional, uma prestação de serviço público. Então, cada um desses entes federados recebem da própria Constituição a possibilidade de cobrar os seus tributos e devolver, em tese, devolver à população em forma de prestação de serviço público. Então, para que se realizasse a reforma tributária, primeiramente teve que se alterar a Constituição. E lá foi alterado principalmente a partir do artigo. Foram vários dispositivos da Constituição no que toca ao direito tributário. Né? Existe uma delimitação da Constituição, do artigo 145 ao 162, tratando do direito tributário. Mas existe lá na fase final da Constituição, do artigo 195 em diante, algumas contribuições sociais de seguridade social que também são tributos. Então, a reforma não ficou adstrita somente nos dispositivos ali do 145 ao 162, mas as principais mudanças foram dentre esses artigos e principalmente no artigo 146, que ali está se alterando a Constituição para criar 3 novos tributos e a extinção de outros 5. Então nós vamos ter aí, nos próximos anos, isso se inicia, a reforma, né? Ela começou em 2023 com a aprovação da emenda constitucional 132, que é essa primeira etapa que eu estou dizendo aqui, e ela está sendo complementada ainda. Nesse ano, em janeiro, houve a promulgação, a sanção e promulgação da Lei Complementar 214, que complementa, faz a segunda parte da reforma tributária. E, ao longo dos anos, todo esse arcabouço tributário ainda vai ser regulamentado e escalonado. E aí, voltando, a primeira parte foi alterar a Constituição, criando 3 novos tributos, o IBS e a CBS, compondo uma espécie de tributo dual, que as pessoas têm chamado do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, CBS e o IBS, e o IS, que a gente chama ele, é o imposto seletivo, mas que as pessoas o apelidaram do imposto do pecado. E a CBS e o IBS, eles estão vindo para substituir 2 tributos, aliás, mais tributos, né? Mas está vindo para substituir o ISS-QN, que é um imposto municipal, que grava a prestação de serviços, está substituindo também o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Serviços e Mercadorias e Serviços de Telefonia, Transporte e Comunicação, que é de competência dos estados. Então, nós temos hoje, a partir da reforma, uma competência compartilhada do IBS entre os municípios e entre os estados membros da federação. Em substituição, repito, no âmbito municipal do ISS-QN e no âmbito estadual do ICMS. Agora, uma curiosidade aqui. Antes, Dr. Neander falou sobre o imposto do pecado, né, o IS. Discorra melhor para quem é leigo e para quem está em casa. Se eu não me engano, tem a ver, por exemplo, com a tributação da cerveja, com a tributação de alguns cigarros, de alguns itens nessa área. Ele chama o nome dele, né, que a gente chama... O nome dele, o nome em juris, que a gente fala, o nome jurídico dele é imposto seletivo. Ele tem a intenção de gravar produtos nocivos à saúde, ao meio ambiente, e aí, por isso, ele tem gravado veículos que gastam mais combustível, produtos açucarados, bebidas açucaradas, e aí a gente vai lembrar do refrigerante, bebida alcoólica, produtos fumígeros, o cigarro eletrônico. Além disso, Roger, ele amplia isso também, por exemplo, a concurso de prognósticos, loteria, as bets, também está regulamentado e serão gravados pelo imposto seletivo, que é o imposto armas, munições. Agora, eu tenho certeza, Dr. Neander, programa muito importante trazendo esses esclarecimentos para você que está em casa acompanhando, mas tenho certeza que tem gente em casa assim. Nossa, Dr. Neander falou lá um monte de siglas que eu não faço a menor ideia do que seja. Mas, para o João, para a Maria, para o Adolfo, para todo mundo que está em casa acompanhando, a reforma tributária vai ser benéfica no sentido de trazer mais economia, pagar menos impostos por parte do trabalhador? E quando o Dr. Neander diz
eram 5 impostos, 5 tributos. 5 tributos. Nós temos o gênero tributos e temos as espécies, impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Perfeito. Então você pode tratar como tributos. Tributos. Eram 5 tributos e agora 3. Isso significa que o trabalhador pagará menos tributo? A princípio eu entendo que não, Roger. Os 5 que estão indo embora, estão sumindo. O IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Sim, como o do carro, por exemplo, que faz o preço subir demais. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é um dos mais gravosos hoje em dia. O ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços. O PIS e a COFINS, que são contribuições federais. Então, esses 5 estão sumindo. Por outro lado, estão nascendo 3. Esses 3 que estão nascendo, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, é um substituto, mas não um substituto igual, mas são substitutos ao ISS e ao ICMS. Então, eles estão deixando de existir desse lado de cá, mas estão sendo cobrados de cá também. O que muda é a forma de tributação. Enquanto o ICMS, o ICMS talvez seja dos tributos mais complexos que a gente tem no nosso país. Pra você ter uma ideia, Roger, eu também tive a oportunidade de fazer estágio, foi o meu primeiro estágio na Receita Estadual, na F aqui, você vai lembrar da F, fica do lado ali hoje da Edmil, do João Bandone ali. No prédio da esquina. O regulamento do ICMS estadual, o pessoal que está na Câmara ali, é um decreto dessa idade aqui, ó, essa grossura aqui, de tão complexo que é o regime do ICMS. E um dos princípios, você falou de simplicidade, é trazer de forma mais simples a tributação, com que o cidadão possa ver exatamente aquilo que ele está pagando de tributo ao Estado. E aí, quando você me pergunta, vai diminuir ou vai aumentar? Eu entendo, Roger, a gente ainda não tem uma estatística para saber a diminuição ou não. O que está muito claro com a forma como esses tributos estão sendo regulamentados é uma possibilidade de fiscalização maior. Por quê? Se eu te perguntar agora, você tem dinheiro na sua carteira agora? Muito pouco dinheiro, você deve ter dinheiro em espécie, que eu digo. A maioria das transferências que você faz hoje, compra e venda, é Pix, cartão de crédito. Eletrônica. E existe um mecanismo trazido pela Lei Complementar 214, que eles tiveram o mau gosto de colocar o nome nele de inglês, que chama Split Payment, que é como se fosse um pagamento já compartilhado ou dividido entre, principalmente do IBS, porque ele vai gravar não só serviços, mas bens com natureza de comércio. Então, quando você me fala o ISS-QN, que hoje ainda existe, nós vamos falar, eu acho que daqui a pouco, sobre a transição da reforma, como que ela vai ser implementada, mas o ISS-QN, ele gravava serviços de uma lista de uma outra lei complementar. O ICMS gravava a circulação de mercadorias, numa lista também prevista numa lei complementar e na legislação estadual. Hoje, quando você tem esse IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que eles estão chamando de um IVA dual, dividido numa contribuição federal, CBS, e no imposto municipal estadual, que é o IBS, você tem uma ampliação, aí eu vou falar um nome esquisito aqui, mas eu explico, ampliação da base de cálculo. A base de cálculo é o sobre o que aquele tributo vai incidir. Então, quando você amplia essa base de cálculo, o que quer dizer isso? Que mais produtos, mais bens e serviços serão tributados. O que a gente espera com a reforma é a simplicidade na cobrança e uma melhor fiscalização para o Estado e a aplicação correta desses recursos. Aí você me diz, será que o cidadão vai pagar menos tributos? Existe um mecanismo que também colocaram o nome em inglês na legislação, que as pessoas devem conhecer, principalmente quem compra na internet, que é o famoso cashback. O cidadão de baixa renda, quando ele adquirir um bem ou contratar um serviço, ele vai ter um retorno daquilo que ele pagou de tributo imediatamente na conta dele. A forma como isso vai fazer ainda depende de regulamentação, mas a lei previu que as pessoas que possuem
até meio salário mínimo terão direito a esse cashback, esse retorno do valor que ele pagou para o tributo. Uma inovação também é o estrangeiro que em território nacional, que quando adquirir um bem ou contratar um serviço, ele vai pagar o tributo. Quando ele sair do país, esse tributo é devolvido para ele, porque em tese ele está pagando um tributo para que seja prestado serviço a ele. Quando ele sai, ele não vai ter o retorno daquele tributo que ele pagou. E isso é importado de alguns países, né? Estados Unidos, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, se você compra um produto lá, na prateleira está o preço do tributo. Você vai estar o preço do produto, perdão. Quando você sai da prateleira, que você vai no caixa, está o produto e mais o tributo que você paga, e lá é o tributo único, que é esse IVA que a gente está dizendo aqui, tributo único. Então essa ideia da reforma tributária é também juntar alguns tributos para facilitar a forma de pagamento e a forma como o cidadão vai visualizar o pagamento. Agora, uma curiosidade. Não sei se eu falei muito difícil, muito complexo, não, mas perfeito. é um assunto que realmente não é tão Perfeito, simples da assim, gente entender num claro. primeiro... Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, mas assim, é uma decepção no campo da utopia também, né, gente? Sabendo a nossa matriz política, a nossa história política, de onde a gente vem e para onde caminha a nossa política, a sacra, só que não política brasileira, acreditar que essa reforma poderia significar um pouco de economia, afrouxamento do colarinho, do nó na garganta do trabalhador, endividado até o teto, até o talo com tantos impostos, só utopia mesmo, né, doutor Neander? Porque, na verdade, pelo que eu entendi na sua explicação, a questão é simplificar e aumentar principalmente a questão de fiscalização através da reforma. Mas todo esse preâmbulo para te perguntar o seguinte: seria lógico, diante do que a gente vive na nossa política nacional e também na política de impostos, de tributos, enfim, acreditar que se aumente ao invés de diminuir. Por quê? Porque quem acaba criando, votando, aprovando, regulamentando é justamente quem lá na frente vai ser beneficiado com a arrecadação de impostos. Tem alguns detalhes ainda da reforma que não foram complementados, que é um dos elementos principais da tributação, que é a alíquota. A alíquota é a porcentagem que vai incidir sobre a base de cálculo para eu ter o resultado do tributo. Isso ainda, Roger, é objeto de discussão ainda, porque a definição das alíquotas cabe ao Senado Federal. Porque o Senado, você bem sabe, o Senado é o representante dos estados no Legislativo Federal. E por essa razão compete ao Senado regulamentar essas alíquotas, até para que não haja uma guerra fiscal de um estado com outro na tributação. E um outro detalhe também, o que muda aí em pró-contribuinte é a não cumulatividade desses tributos. O ICMS hoje, Roger, o valor que se paga do imposto na cadeia produtiva é absorvido pelo consumidor final quando ele adquire o produto. Sim. No chamado sistema de débito e crédito do imposto ICMS. Uma das novidades na reforma tributária é que não haverá mais essa cumulatividade na cadeia tributária. Então, eu dou sempre o exemplo do leite. O retileiro de leite, o laticínio, a cooperativa, a padaria, o confeiteiro, consumidor final. O que vai acontecer também com a reforma é a não transferência do imposto nessa cadeia produtiva para que o valor do tributo chegue mais caro para o consumidor final, lá quando ele adquire o bem, o produto, no fim dessa cadeia que a gente está tratando aqui. E já que você usou como exemplo a cadeia do leite, aí me surgiu outra curiosidade. Pode-se dizer que também não será mais sentido tanto no consumidor final a questão do combustível? Sim, porque o combustível incide sobre ele vários tributos. Desde contribuições, a famosa CID combustível,
certo? Até ICMS, o IPI, porque é um produto industrializado. Então, com a redução desses tributos, ao invés de você pagar vários, você paga contribuição, IPI, ICMS, tudo em cima de um produto só, vai haver a incidência de um tributo só e não vai ter a cumulatividade dessas alíquotas. E você perguntou sobre o imposto seletivo, a gente está perdendo o IPI. O IPI é um tributo que ele tem uma natureza extrafiscal. Apesar de se arrecadar ainda muito imposto de produtos industrializados, a finalidade dele não é arrecadatória. Ou seja, não é gravar os bens com o IPI. Ele é muito mais para controlar o mercado. Tanto é que em governos anteriores, você lembra do IPI zero para a linha doméstica, de linha veículos, branca, a linha branca. E o imposto seletivo, ele visa gravar mais caro bens, produtos nocivos à saúde, ao meio ambiente, fazendo essa seletividade e essa extrafiscalidade dos tributos. Gente, tá bom demais. E tá chegando mais pergunta também. O Joey continua nos ajudando aqui a fazer o programa. Muito obrigado a você que está acompanhando o programa. A audiência tá bacana, tá muito legal. E o conteúdo não poderia ser melhor, mais didático, mais explicativo. Muito obrigado ao nosso convidado, Dr. Neander, dando um show hoje de explicação para a gente poder entender. Até eu sairei daqui entendendo bem mais o que acontecerá com todos nós com essa reforma. O Joey dizendo, direito tributário é pequeno, mas vai ser técnico para lá. Tá dizendo que é muito técnico. Ele ainda, sem contar que alguns produtos que antes eram isentos de tributos sofrerão tributos, como o exemplo do wafer, que antes era isento e hoje vai cair na taxação de tributo do pecado. Outro exemplo são aqueles sorvetes do McDonald's. Não tributa o McDonald's. Por exemplo, que eram vendidos como bebida láctea para pagar menos impostos. Joey, obrigado pela pergunta, pela participação. Você citou o McDonald's, cara. Putz, que Deu delícia fome? que é isso. Deu fome. Neander, eu sou bem mais velho que você, 14 anos mais velho. Vamos ter que arrumar um patrocínio de um sanduíche aí. Vamos. PG Lanches. Alô, PG. Vamos. Paulo Giovanni. Vamos ter. Você mandar um lanche pra nós. Alô, Sandubas, meu irmão Antônio Carlos, Ângela, Fiinho, aquele abraço, todos os trailers de 3 pontos. Se você falar de Sanduba, você não falar do Cláudio André, você não falou de Sandubas. Não tem como. Ele nasceu junto com o Sandubas ali, ele vai aposentar no Sandubas. Por falar nisso, perdemos o Ju essa semana, esses dias, hein? O Ju Garçom, lá do Bar do Raul, filho do saudoso, ilustríssimo Patiente, que foi garçom lá do Bar do Português. Minhas condolências, meus sentimentos aos familiares. McDonald's, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, num pão com gergelim. Esse é o Big Mac. Mas respondendo sobre isso daí, assim, novos produtos serão taxados, e ele dizendo que o direito tributário é pequeno, mas é muito técnico. Porque assim, algumas expressões do direito tributário acabam sendo estranhas num primeiro momento para quem nunca estudou direito tributário. Mas do jeito que a gente costuma até, inclusive, explicar na faculdade lá, eu vou sempre por partes, para primeiro trazendo os conceitos, para depois aplicar esses conceitos na prática. Então eu já estou falando aqui de palavras que fogem do vocabulário comum, até mesmo de alguns operadores do direito, como base de cálculo, hipótese de incidência, fato gerador, alíquota. Então são expressões que, com mais calma, dá também para a gente desenrolar aqui e as pessoas conseguirem entender. E o que ele disse sobre alguns produtos deixarem de ser um produto para virar outro, isso faz parte do que a gente chama de uma preparação das empresas, das indústrias, para evitar determinadas tributações. Você falou de ser um pouco mais antigo. Você lembra quando o bombom Sonho de Valsa a gente abria ele assim, ó? E ele era considerado um bombom, hoje não mais. Ele era bombom e a tributação dele do IPI era um pouquinho mais cara. E hoje ele vem como que ele vem? Você tem que rasgar no dente. Porque ele é considerado como wafer. Sim. Que é mais barato. Ele deu exemplo da bebida láctea.
não é mais bebida láctea, é sorvete. E tem alto teor de açúcar. Então, assim, hoje no mundo, citando aqui o Yuval Harari, que é um dos historiadores contemporâneos, no livro dele 21 lições do século XXI, ele traz uma constatação lá que hoje morrem muito mais pessoas por obesidade, doenças decorrentes da obesidade, como diabetes, etc., do que pessoas morrem de fome. Então, uma das razões, e aqui eu não estou defendendo o tributo, não, eu só estou explicando, do imposto seletivo gravar determinados produtos, como refrigerante, é justamente por conta dos malefícios à saúde. Rapaz, olha. Olha como envolve, né? Não é só. Sim, e olha a curiosidade agora que o Dr. Neander me causou. Eu vou ter que fazer uma apuração minuciosa, uma varredura. Será que no mundo morre mais gente de obesidade do que de fome? Em razão da obesidade do que de fome. Sim, dos problemas oriundos, né? Diabetes, pressão alta. Pela obesidade do que a fome, cara. Vou pesquisar isso. Morre muita gente de fome, mas muita gente, principalmente nos bolsões da pobreza global aí, que, enfim, não tem nem estatística e nem as grandes entidades aí de ajuda humanitária muitas vezes conseguem chegar. Por falar nisso, nunca falei isso, mas é importante, sempre um gancho. Você que está acompanhando o programa aí, você pode se tornar doador do Médicos Sem Fronteiras, assim como eu, uma das entidades fantásticas que ajuda muita gente mundo afora. 0800 942 0101, entre em contato com Médicos Sem Fronteiras no site, nas redes sociais, enfim. Tem várias formas de contato para que você se torne doador de Médicos Sem Fronteiras. Fernando José Lippe, aqui em São Paulo... Tem ponto do McDonald's, tem ponto do Mac. Traduz aí, Fernando, que eu não entendi a mensagem. E também aqui tá com fome. Tem não sei o que do Mac, Fernando também tá com fome. Tá com fome também, tá com fome. Vamos para a parte final dessa explicação para a gente entrar no nosso cara a cara. Assim como os outros dois entrevistados, o papo rendeu, seria 1 hora. Cara a cara é tipo Marília Gabriela? Já vamos para 1h30. Tem uma trinca aí que eu vou citar. Com certeza você vai rir. 1h30 de programa, então é prorrogação, daqui a pouco cobrança de pênaltis, é sempre assim. Papo bom, flui a hora, você nem vê passar. E você também que está acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu reafirmo, relembro, reitero, saindo do ao vivo, o programa fica gravado, você assiste como, quando, onde você quiser, no conforto do seu lar, no seu trabalho, no seu carro, na viagem, não importa. Também lá no YouTube, aproveite para ativar o sininho, Podcafé _podcast, metralha lá o joinha, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola, as novidades. Tem muito programa para eu subir lá pro YouTube e depois ainda tem os shorts, os recortes, os melhores momentos dessas explicações de hoje aqui do Dr. Neander também estarão em todos os canais do grupo Conexão Três Pontas. Dr. Neander, traz pra gente as considerações finais e principalmente a pergunta que não pode deixar de ser feita para fechar o programa. Em que pé estamos agora com a reforma? O que falta para ela, de fato, vigorar, entrar em vigor? E se há uma estimativa de tempo, quais são os próximos passos? E se logo que for implementada, se existirá um tempo de maturação, de adaptação, ou se já vai ser meio que um soco no estômago? Sim. Como eu falei no início da explicação sobre a reforma, ela foi feita em 2 etapas. Primeiro se alterou a Constituição e depois, conforme a Constituição também manda, uma lei complementar instituiu a CBS, o IBS, o Imposto Seletivo, e regulamentou essa transição, que é o que você está perguntando agora, da entrada em vigor da reforma. E aí isso eu tenho que colar, Roger, porque eu não sei de cor, mas eu trouxe anotado aqui, ó, a primeira fase, né?
a reforma ela vai ser escalonada durante os anos. Então, em 2026 agora, a gente já tem o início dela com a cobrança da CBS, que é a contribuição federal, e o IBS, paralelo aos outros tributos que ainda existem. Então, eu disse para você que nós estamos perdendo o ICMS, o IPI, a CONFIS, o ISS, que é N, e o PIS, só que isso vai ser escalonado. Não há possibilidade do dia para a noite se acabar com a tributação, senão acaba o dinheiro do Estado também. E também não dá para pegar o contribuinte de surpresa. Inclusive, existe um princípio na Constituição que chama o princípio da anterioridade. Eu não posso instituir nem majorar um tributo no mesmo exercício financeiro em que ele foi instituído ou majorado. Eu tenho que aguardar o ano que vem para você se preparar para pagar aquele novo tributo. E aí isso vai ser escalonado. A primeira fase, que a gente tem chamado ela de fase piloto, vão entrar em vigor a CBS e o IBS, será cobrado 0,9% da CBS e 0,1% do IBS. Para isso, aí eu chamo a atenção dos prefeitos, principalmente dos prefeitos, em 2026 já, os municípios receberão, mesmo que a conta-gotas, o IBS. E é importante, nesse momento, os prefeitos, as secretarias municipais de fazenda se preocuparem em atualizar a sua legislação. Porque também, Roger, existe o princípio da legalidade, porque não há possibilidade de se cobrar um tributo sem que tenha lei prévia que o defina, o institua, porque a lei é a vontade do povo, então é o povo concordando em ser tributado. Então, existe a necessidade dos municípios adequarem a sua legislação. E isso é importante fazer agora, porque no segundo momento, em 2027, é o início da cobrança efetiva. A CBS passa a ser cobrado de fato e o PIS, PASEP e a COFINS são extintos no âmbito federal. O IPI também ele é zerado, com exceção dos produtos da Zona Franca de Manaus, que permanece a cobrança lá. E entra em vigor o imposto do pecado, o imposto seletivo, com a alíquota regulatória sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, 2026, a fase piloto, início 27, a fase efetiva da cobrança, principalmente dos tributos federais. Em 2028, consolidação e ajuste. Eu tenho chamado essa fase, esse momento da reforma em 2028 de consolidação e ajustes, que é a consolidação do modelo tributário com a CBS funcionando plenamente e o IBS ainda com a alíquota simbólica. E aí vão se iniciar a avaliação, né? Se está funcionando ou não, se está conseguindo fazer a reforma como ela foi desenhada pela Constituição e pela lei complementar. E de 2029 a 2032 tem a transição gradual com o sumiço, vamos dizer assim, com a morte, falecimento do ICMS e do ISS para que os estados e os municípios cobrem o imposto sobre bens e serviços sobre o IBS. Então, em 2029, o IBS vai ter a alíquota de 10% e o ICMS 90% junto com o ISS. Depois, em 2030, o IBS 20%, o ICMS 80%. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando os tributos novos e sumindo com os antigos. Então, está aparecendo aqui a CBS, o IBS, e eu estou pegando o ISS e o ICMS, desculpa as várias siglas aí, mas eu estou acabando com ela aqui. E isso vai ser gradual até que 1º de janeiro de 2033, você tem toda a tributação de forma efetiva, como foi desenhada pela Constituição, lei complementar e todos os regulamentos que vêm depois, né, no âmbito municipal, no âmbito estadual, tratando da reforma, e aí a gente fecha ela. Excelente, gente. O Isaac mandou uma pergunta aqui no meu WhatsApp. O Isaac está perguntando o seguinte: cerveja é paixão nacional. Ela fatalmente entrará no imposto do pecado em 2027, como o professor acabou de explicar. Pergunta para ele se será necessário em 2026 a gente estocar a loira. Tem um prazo de validade, né? Mas a cerveja, ela não é só maléfica à saúde física, né? Quantas pessoas morrem no trânsito, Roger, você sabe disso?
porque tomou 1, 2, 3 cervejas e achou que era o Schumacher na pista. Então, o imposto seletivo, o IPI já faz esse papel hoje. Eu não fumo, mas eu imagino que um maço de cigarro não seja menos de R$10. Por quê? Imagina a pessoa que fuma um maço, 2 por dia. É 10, R$20 por dia. Por quê? É um produto maléfico à saúde. E aí, eu não sei se ele vai precisar estocar cerveja, se ele gosta de beber muito. Eu digo assim, sabe a propaganda? Aí até em tom crítico mesmo, falando em relação à bebida. Não que eu não gosto de tomar minha cerveja, eu gosto. Principalmente depois que a gente bate o futebol, etc. Mas se o Estado quiser que as pessoas parem de dirigir depois que bebeu, não é colocar no rótulo da cerveja nem na propaganda beba com moderação. É só ela aumentar a tributação sobre a cerveja que a pessoa vai deixar de consumir. Certo? Eu nem sei se vai deixar de consumir. Não vai. O que é bem capaz mais fácil deixar de consumir o arroz com feijão. Com certeza. E ainda vai acontecer o seguinte: as pessoas, por exemplo, muitas pessoas, assim como eu, gostam de um Jack Daniels. E o que acontece com muita gente que não tem condição de comprar um Jack Daniels original? As fabriquetas, as fraudes absurdas com componentes, conteúdos. É caro. Por quê? Porque o álcool é alto, o teor alcoólico é alto. Sim. Então existe uma tributação maior em razão disso também. E aí eles vão pro subterfúgio, vão pro Made in Paraguai, para aquelas coisas que você nem sabe o que tem dentro, né? E aí complica demais. Gente, que sucesso! Vamos agora começar o quadro para fechar o programa, que é o nosso cara a cara. Deixa eu colocar com medo, hein? Foto. Está preparado, Neander? Tô com medo. Está com medo do nosso cara a cara? Deixa eu começar o cara a cara, lembrando daqueles que eu faço questão de homenagear sempre. Primeiro, olha aqui, isso aqui é um luxo, isso aqui deveria ser vendido em leilão, só que não, eu não vendo. Caneca do Jô, rapaz, programa do Jô Soares, que saudade de dormir com o gordo. Como assim, Roger? Ele mesmo dizia, não vá pra cama sem o Jô. Jô nos deixou e perdemos o maior entrevistador do Brasil. Também temos a maior entrevistadora do Brasil e é ela quem criou o Cara a Cara. Aliás, Dr. Neander e quem tá em casa, a Marília Gabriela tem tantos feitos enquanto entrevistadora, mas o principal e o mais celebrado, lembrado, comentado até hoje foi quando, em 1989, na volta de um intervalo, programa ao vivo, ela conseguiu convencer a Genor de Miranda Araújo Neto, um dos maiores amores que eu tenho na vida. Cazuza voltou e, pela primeira vez, disse em rede nacional, ao vivo, que era portador do vírus da AIDS. O programa fez um sucesso absurdo, tremendo. E o Cara a Cara também tem a presunção de beber na fonte do conhecimento. E quando a gente fala do conhecimento também pessoal, eu tenho que trazer essa figuraça que eu tive o privilégio de entrevistar. Ele assinou, autografou todos os meus livros, a coleção que eu tenho. Mário Sérgio Cortella, o filósofo, escritor. Você imita ele? Imito, mas não fica perfeito quando a gente for comentar sobre o tema. Ele é um gaúcho, pelo menos tem um sotaque gaúchesco. Paraná. Ele é do Paraná, mas um sotaque sulista, quase que gaúcho, do jeito de falar. Mário Sérgio Cortella é maravilhoso. Mas para começar o cara a cara, sem delongas, sem ficar enrolando, eu vou lembrar um outro gênio da arte de entrevistar e você vai olhar para essa câmera aqui, Neander. Então eu vou lembrar, deixa eu colocar você já nesta câmera. Já está. Você vai olhar para a lente da verdade, parafraseando Clodovil Hernandes. Meu amor. Meu amor. Você vai lembrar de Clodovil Hernandes respondendo. Por que para muitas pessoas o direito está cada vez mais torto? Por quê? Porque existe uma má aplicação do direito no dia a dia. E qual a solução?
por alguns motivos, às vezes, políticos. Cara, a solução é o que a gente faz no dia a dia, cara. Eu tô lá dentro da universidade, lá eu tento passar os conceitos éticos daquilo que eu acredito para que quem daqui 2, 3 anos, quando estiver saindo da faculdade, possa fazê-lo da melhor maneira possível. Perfeito. Entrando agora sim nas questões pessoais, que são mais leves, praia ou montanha? Praia. Por quê? Eu gosto da praia, cara. Do sol, até arriscar pegar onda. Você perguntou se queria ser advogado quando você era criança. Cara, eu queria ser surfista, não queria ser advogado, não. Mas eu gosto de onda, de praia, areia. Ah, isso é bom demais. Eu também curto muito praia, mas eu também gosto bem de um inverno aí, Cara, eu algum nunca sol. respondi esse tipo de pergunta. Tô com medo, hein? É. O Neander, deixando o doutor de lado, é um cara que gosta de futebol, isso todo mundo sabe, participa do Conexão Rock Go. Aliás, é o historiador do Conexão Rock Go, sempre com uma análise ali acreditada em muita pesquisa, muita memória. É a enciclopédia do futebol. Agora mesmo ele vai passar para a gente a escalação do Bangu de 68. Tá louco. Não, aí já é Milton Neves. 68, um pouquinho antes tinha o Ademir da Guia. No Bangu? Ele começa no Bangu e o Palmeiras compra do Bangu. Caramba, Tá aí, ó, vendo? já trouxe uma informação que eu mesmo não sabia. Neander é bom de cozinha Não, só de comer. e come o quê? No cardápio, na culinária, qual é o prato preferido? Essa pergunta já me fizeram. Você tem um prato preferido? Roger, eu como de tudo, de tudo, de tudo. E eu gosto eu gosto de arroz, feijão, salada. Então eu não sei especificar. As pessoas falam, estrogonofe, comida japonesa. Cara, eu não sei. Eu não sei especificar, mas eu tô muito acostumado com comida simples mesmo, de arroz, feijão, batata, bife e ovo. Não, batata não, mas tipo assim, uma verdura, uma abobrinha. Ó, por exemplo, o que eu almocei hoje? Arroz, feijão, um bife de boi, alface, tomate, beterraba e um purezinho de jujuba. Tô satisfeito. Aí vocês veem a diferença de um autêntico mineiro para um paulistano, né? Se me perguntarem qual é o prato preferido, tem Você ia vários. falar fundo. Mais. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, de um pão com gergelim, né, Fernando? E o Joe, Ele o disse: Jones. aqui tem vários pontos do McDonald's. Finalmente temos em Varginha. Eu gosto de um fast food, gosto de porcariada, gente. Mas o mineiro, ele é bom de cozinha, ele é bom de gato. Um arrependimento. Um arrependimento? Difícil, cara. Eu acho que não tem algo assim que eu tenha arrependido de ter feito ou de não ter feito. Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida serviu para um propósito lá na frente, assim. Os erros e os acertos. Não sei se eu tenho algo que eu arrependi, não. Eu acho que tudo que eu vivi serviu de lição para ser quem eu sou hoje. Um orgulho. Cara, de um orgulho, cara. Sei lá, assim, algo pessoal, não sei, cara. Eu acho que é uma característica muito minha. Eu orgulho de ser autêntico naquilo que eu faço, seja fazendo com vontade, com verdade, seja no meu trabalho, sei lá, o time que eu torço, o tipo de música que eu gosto, de ser a pessoa que eu sou com todos os qualidades e os defeitos, que são muitos, inclusive. Uma raiva. Raiva? Não vou falar do Corinthians, não, pode ficar tranquilo. Cara, eu não tenho. O que te deixa com raiva? Não, aí sim, aí tem algumas coisas que eu pensei que agora, coisas simples, cara, mas que me irritam. Trânsito parado me irrita. Roupa apertada me incomoda também, me irrita. Roupa apertada. Ideologicamente, o Brasil sem citação de legendas, nos últimos 30 anos, caminha para momentos perigosos, na sua opinião? Bom, Roger, é aquilo que eu falei, os movimentos são pendulares. Tudo que a gente passou nesses meus, e aí eu posso falar da minha vivência, desses 37 anos de vida,
teve momentos de evolução para algumas coisas, de involução para outras. E eu estive envolvido nesse meio aí. Então, por exemplo, a gente falou aqui, aí trazendo até para o direito tributário, eu consegui comprar meu carro lá em 2010, 11, porque teve uma baixa de IPI e o carro usado ficou mais barato, eu consegui pegar meu carro, ter meu carro. Só que num período depois, você precisava de segurança para o seu carro. Então, houve um clamor da população por segurança pública. Então, esses movimentos são pendulares. Então, depende, onde você vai se encaixar neles. O que mais me interessa é o que eu quero para mim. O que eu quero para mim no dia a dia, eu vou fazer o melhor, independente se está um governo X ou Y, uma legenda X ou Y, eu vou tentar fazer o melhor para mim com aquilo que eu acredito. Quando não está trabalhando, lecionando, advogando, está na prefeitura e também não está jogando futebol à pelada, Neander sempre busca como hobby fazer? Cara, hoje tem meus cachorrinhos, né? Que eu gosto de passear com meus cachorrinhos. A Macabeia e o Arlindo Cruz. Mas tem a música. Gosto muito de música, principalmente o samba, né? O samba, o rap, o reggae, são os três. Mas eu gosto de ler também, coisas que não estão relacionadas ao direito. Assistir novela velha. Amo novela antiga, aliás, as novelas. Aliás, tudo que escrevi isso hoje no Conexão. Tudo dos anos 80 e 90 são infinitamente melhores do que nos dias de hoje. Ah, não, Roger. A tecnologia de hoje é muito mais avançada. Pô, eu sei, só que às vezes muito mal usada. Sabe o que eu tô me sentindo aqui? Naquele programa Chaveco do Silvio Santos. Chaveco na TV. Por falar em Chaveco e TV, qual programa de TV que o Neander gosta? Hoje? Ou qual que tenha te marcado? Não, é marcado. Tem vários, cara. Tem vários. Sei lá, TV Colosso. Assisti Malhação por muito tempo. Mas hoje, cara, tem um específico no canal Off que chama Peixe Frito. Que aí fala desse movimento do skate, do surf, de arte, de música, que é tudo que fora do direito, fora da docência, é coisa que eu gosto muito. Aqui eu vim pra cá, eu vim ouvindo, eu tava com fone no ouvido, é música. Então, tem esse específico, chama Peixe Frito, é um específico que passa no canal Off. Quem é a maior inspiração do Dr. Neander na profissão? Na minha profissão, cara, eu não posso deixar de citar os dois que estiveram aqui, que é o Lêner e o Maquivel. Eles são assim, muito importantes na minha vida, na minha carreira até hoje. Eu tenho contato quase que diário com o Lêner, inclusive já deixar os parabéns para ele aqui, que amanhã é aniversário dele. Parabéns, Lêner, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela amizade, tamo junto. São duas pessoas que eu poderia citar aqui de imediato, assim, são eles, né, do ponto de vista profissional, sim. Quem é o seu herói? Cara, eu acho que são as pessoas da minha família, sabe? Consigo citar a minha mãe, meu padrasto, que eu falo que é padrasto por causa de costume, né? Meu padrasto é meu melhor amigo, né? O meu irmão e minhas tias, cara. Eu fui criado muito próximo, assim, das minhas tias. Eu tenho um apego enorme com as minhas tias também, na mesma proporção com a minha mãe. Então, são essas pessoas que fazem parte daquilo que eu sou também hoje, assim. Quando eu colei grau, a maior emoção da minha vida foi, ao mesmo tempo, abraçar as minhas filhas, elas chorando e eu podendo dizer, finalmente, para alguns que me criticavam e me chamavam de reles jornalista, ou que se acha jornalista, eu disse às duas, agora o seu pai é jornalista de fato e de direito, e a minha avó é o microfone aí. Hoje tá dose esse pedestal aí, vamos arrumar. Parecendo Cruzeiro, caiu 3 vezes. Caiu 3 vezes. Um abraço pro LG. Sábado estará com a gente no Conexão Rock Go. E minha avó também, né, André? Que antes de falecer, falou para mim, Roger, eu só quero 3 coisas de você. Que você seja um grande homem, que você tenha a sua casa, saia do aluguel. Eu paguei 26 anos de aluguel, gente. E que você faça uma faculdade. Minha avó, graças a Deus, conseguiu ver as 3 coisas. E pouco tempo depois, parece que ela estava esperando. Quando você colou o grau,
Qual foi o abraço mais emocionante? Cara, assim, foi de um amigo meu que inclusive já faleceu. Porque aí olhando, né, que eu não imaginava que anos depois ele não ia estar mais com a gente aqui. Então, quando às vezes eu olho as fotos da formatura, foi um dia que eu fui muito abraçado, né? Mas tem esse abraço especial que é, que é o do Diego, um amigo meu, que eu sempre lembro dele. Quando eu lembro da minha formatura, tinham várias pessoas importantes da minha vida ali, né? Meus familiares, os amigos próximos, né? Mas eu não posso deixar de falar do Diego também, foi um cara que fez parte da minha vida até ali os 28, né? Quando ele faleceu, ele estava para fazer 30, e eu sou 2 anos mais novo que ele. E aí eu gosto de lembrar dele nesse momento também. Aquela história do gênio da lâmpada, que é conversa para boi dormir, mas, hipoteticamente, se de fato pudéssemos trazer para a realidade e o Dr. Neander ou o Neander cidadão encontrasse uma lâmpada caída em qualquer esquina, esfregasse e saísse um gênio e desse a ele apenas a oportunidade de um único desejo, seria qual? É difícil, Roger. Assim, para mim, você fala um desejo para mim no geral, Livre. cara, eu talvez pedir saúde mesmo, física e mental, pra gente continuar fazendo aquilo que a gente gosta, para as pessoas que a gente gosta, que eu acho que é o importante, assim, é que é uma questão bem de saúde mesmo, não é bem material, eu não tenho tanto apego a esse tipo de coisa, não. Que Deus me dê saúde para continuar fazendo aquilo que eu gosto para mim e para as pessoas que eu amo. Pela primeira vez você vai ter uma oportunidade que Você achou nunca. que eu ia pedir o Mundial pro Palmeiras, né, velho? Não, não acho. Pela primeira vez. Porque, peraí, o gênio ele entrega coisas que são possíveis. É, faça a inversão. Nunca aconteceu isso. Pergunte para mim se eu encontrasse com um gênio o que eu pediria. Eu quero ter essa oportunidade. Pergunte para mim. É a Roger. Como eu não sei imitar a Marília Gabriel. É mais ou Mas menos isso aí. É mais ou menos se isso. você encontrasse o gênio da lâmpada, o que você pediria para ele, Roger Campos? Jornalista Roger Campos. Eu ia pedir muito dinheiro, muito dinheiro. É, mas eu ficaria com só o suficiente para sobreviver e sustentar minha família não passar nenhuma necessidade. Mas o restante seria para criar a maior área do planeta de recolhimento de cães abandonados. É o sonho da minha vida, eu emociono de pensar nisso. Não ver mais nenhum cãozinho abandonado. Também me corta o coração ver os humanos abandonados, os humanos esquecidos, marginalizados em situação de rua. Se eu pudesse, abraçaria os dois. Mas eu não vou ser hipócrita. Se eu tivesse que escolher, isso vai gerar um BO para mim. Se eu tivesse que escolher, eu traria os cães junto comigo sempre. Porque os cães, para mim, muitas vezes são melhores do que os humanos. São mais fiéis, mais verdadeiros. Eles só querem comida, água e carinho. Muitas vezes o ser humano nos decepciona. Antes de continuarmos, LG Ele chegou? Mendonça já chegou. Um abraço, LG. Um salve para o nosso grande advogado Neander e o melhor jornalista de Três Pontas, Roger Campos. Muito obrigado, um abraço ao melhor atleticano, desculpa, ao melhor cruzeirense do programa. Não vou fazer isso com o LG Mendonça, que é um cara querido por todos. Fase final já também Foi só eu falar do Cruzeiro, ele apareceu. Abraço, LG. Do cara a cara. Para o Neander, quem é Deus? Deus? Cara, assim, eu vejo Deus em várias coisas, cara. Vejo Deus nas pessoas, vejo Deus falando dos animais. Cara, Deus eu acho que no fundo, é quem comanda isso aqui tudo, cara. Mas acredita nele como uma pessoa, Eu não como um consigo. enviado? Não, cara, eu não consigo olhar ele como um homem barbudo, de barba branca, ou uma mulher. Porque Deus tem várias formas, e eu acho que ele comunica com a gente de várias formas. A vida dá vários sinais pra gente. Em alguns momentos pode ser Deus ali. Para o Neander, o que é o direito? O direito é
Para mim, cara, é um instrumento de realização de justiça. Ser advogado para o Neander É difícil, tem dia. Não, cara, é uma satisfação também, é uma possibilidade de ajudar as pessoas. Resolver os problemas das pessoas. Ter estado no Pô de Café podcast pela primeira vez e vai voltar, porque o programa foi um sucesso, foi? Foi muito bom, Roger. Assim, foi fácil e ao mesmo tempo muito bom de falar de um assunto que é complexo. Eu sei que é difícil todo mundo entender de imediato e tal, mas foi uma satisfação estar aqui. Assim, eu falava isso com o LG um pouco antes aí, nosso amigo LG. Difícil você ter um microfone na sua frente e conseguir. Aliás, é muito bom você ter um microfone na sua frente e poder falar algo que vá contribuir com as pessoas. Então foi muito bom estar aqui e eu espero de verdade que cada coisa que eu disse aqui tenha contribuído em alguma coisa de alguém que está vendo agora ao vivo, que vai ver depois, que às vezes seja um ponto de partida para alguém tomar uma decisão diferente na sua vida. Sei que parece um papo meio de coach, sei lá, mas de verdade, é isso que eu tô sentindo aqui, que me deu vontade de falar, que eu acho que é o verdadeiro, assim. Parabéns pela carreira, 36 anos de um currículo invejável, mas acima de tudo, mantém os pés no chão, não tem, assim como também teve grandes mestres, assim como o Dr. Lehner e Dr. Maquivel, que continuam pessoas simples, enfim. Dr. Neander também da mesma forma, um grande parceiro, um amigo, um cara que chegou para fortalecer o nosso grupo de comunicação do Conexão Três Pontas e que mudou muito a história do Conexão Rock Go com as análises aprofundadas e com a questão do cuidado com a história. Isso mostra o cuidado que você fatalmente tem como professor e mostra fundamentalmente através do que aqui foi dito, que os seus alunos têm um grande carinho pelo professor. E se tem um grande carinho, é porque o professor faz jus, faz por merecer. E a gente sabe o quão difícil é a arte de lecionar. Por falar em arte de lecionar, deixa eu encerrar o programa com aquilo que eu falo sempre para vocês toda semana. Como o Neander disse bem, se mudar a vida de alguém, se interessar para alguém, já valeu a pena. Tá a fim de vencer na vida? É fácil, muito simples. 2 receitas básicas. A primeira, desacomodar, tira a sua bunda do sofá. Corra atrás do seu sonho. Não adianta você ficar de braço cruzado esperando que alguém te dê de mão beijada. Isso não vai acontecer. E se você fizer isso, correr atrás dos seus sonhos, tem que lembrar que do céu só cai chuva. Milagre, para ele acontecer, você tem que correr atrás e ter fé de que existe um cara lá em cima que facilita as coisas desde que você faça o bem para todas as pessoas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado, Dr. Neander. Imenso prazer. Um programa foi um sucesso. Agradeço muito. E assim fechamos com chave de ouro a Semana do Advogado. E na próxima segunda-feira teremos mais um convidado especial. Aí sim, no horário tradicional, 8h30, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas sabadão é o próximo encontro, 11 horas da manhã com Conexão Rock Go. Eu e ele, Roger e Neander, mas também LG Lima e Lúcio Mesquita, time reforçado para debater o futebol, que também é uma paixão. E fatalmente o futebol, queira Deus, ele não entre, tomara, no tributo do imposto do pecado. Tomara que ele não seja tributado. A SAFs está regulamentado também. A SAFs, sim, mas daqui a pouco vão querer cobrar até o joguinho que a gente vê na televisão aberta. Por falar nisso, esse final de semana, Neander, estreia a X Esportes, o novo canal em TV aberta aí, com grandes nomes. E a Globo também está se movimentando, viu, gente? Levou hoje o Jorge Igor, né? A Mariana Spinelli. E a Mariana Spinelli, meu Deus. Sou fã da Mariana Spinelli, cara. Muita gente. Você lembra da mãe dela ou não? Não. Você não lembra da mãe dela? Que apresentou o Globo Esporte, apresentou o Teroz Esporte. Adriana Spinelli. É verdade. Sabia que é filha dela? Não sabia. Olha que... Tá vendo? Eu falo pra vocês que é o historiador. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.